Ao lado de escritores diversos, o mundo da literatura pulp norte-americana também foi marcado por editores apaixonados, e dentre eles um nome se destaca, nome esse que eu vou abordar aqui como símbolo dessa literatura, John W. Campbell, o autor de O Enigma de Outro Mundo. E aí, tudo fantástico com você? Falar de John W. Campbell ajuda a gente a entender a própria evolução da literatura pulp nos Estados Unidos, principalmente como ela conseguia capturar a imaginação de crianças que começavam a ler essa forma literária, e depois essas mesmas crianças começavam a escrever e posteriormente se tornavam editores dessas revistas. E isso é muito interessante, que a gente vai ver que esse percurso vivido pelo John W. Campbell ajudou a dar forma à própria ficção científica moderna. Nascido em 1910, o autor de O Enigma de Outro Mundo foi atraído desde criança pelos pulps e conseguiu ter a sua primeira história publicada, When the Atoms Failed, em janeiro de 1930, na revista Amazing Stories. Publicando suas histórias ao longo da década de 30, usando seu próprio nome ou pseudônimo Don A. Stewart, John W. Campbell Jr. alcançou seu ápice como escritor com a publicação da novela Who Goes There?, de 1938, que a gente conhece no Brasil com o título de O Enigma de Outro Mundo. Nessa narrativa, Campbell mistura terror e ficção científica em uma história que já foi adaptada 3 vezes para o cinema, nos anos 50, nos anos 80, bem lembrado pela maioria dos fãs desse período, do Enigma de Outro Mundo, com a direção de John Carpenter, e numa versão de 2011, uma adaptação a partir da história original. Mas foi como editor da revista Astounding, renomeada Astounding Science Fiction, em 1938, que o John W. Campbell Jr. marcou seu nome na ficção pulp, pois ele passou a cobrar de escritores a aplicação de regras mais rigorosas para a publicação de histórias de ficção científica. Ele cobrou de seus autores seriedade lógico-literária na construção de narrativas mais elaboradas, visando uma audiência mais exigente. Isso implicava fazer a ficção científica da época abandonar as epopeias intergalácticas juvenis e enfatizar enredos mais desenvolvidos do ponto de vista científico e literário. Nesse ponto aí, o que a gente está vendo é a ficção científica passar a abandonar aquela imagem toda plantada pelo Hugo Gernsback nas revistas dele, de pessoas de raios e tudo mais, para poder amadurecer essa forma narrativa. E dessas diretrizes que o Campbell cobrava de escritores como Isaac Asimov e o Robert A. Heinlein é que surgiu a chamada Era Dourada da ficção científica, compreendida entre o fim das décadas de 30 e 40. É dentro desse contexto da Era Dourada da ficção científica que a gente vai ver nomes como os já citados Isaac Asimov e Robert Heinlein, também Ray Bradbury, Fred Hoyle, Arthur C. Clarke, Alfred von Vogt e Clifford C. Mack. Como ponto em comum, todos esses escritores passaram a experimentar novas temáticas e abordagens, resultando em trabalhos ficcionais que se destacavam pela sua literariedade, e não apenas pela presença de maravilhas científicas criadas ou extrapoladas. O John W. Campbell Jr. imprimiu um padrão na revista Astounding que viria a se espalhar nas outras revistas de ficção científica norte-americanas existentes no período. Por conta desse trabalho e de sua inerente orientação para o futuro, a ficção científica se renovou nos anos 40, se destacando entre os demais gêneros pulp, como uma expressão literária capaz de se alinhar com a recuperação da sociedade pós-depressão e mostrar o caminho para o amanhã. E falando da obra mais conhecida do John W. Campbell Jr., que é O Enigma de Outro Mundo, não posso deixar de indicar aqui a belíssima edição que acabou de sair, saiu já no segundo semestre de 2019, de O Enigma de Outro Mundo, essa aqui que é a edição completa da história. Mas como assim? Isso porque, originalmente, quando foi publicado lá no final dos anos 30, a história foi publicada na forma de uma novela pelo John W. Campbell Jr. Mais recentemente, no século XXI, foi descoberto nos manuscritos do escritor e editor uma versão completa dessa história com o nome Frozen Hell. São 45 páginas a mais, na versão que constitui alguns capítulos da narrativa original, que o Campbell omitiu
para poder privilegiar a forma que depois viria a ser publicado na revista Pulp. E é essa edição completa de O Enigma de Outro Mundo que a editora Diário Macabro, junto com a editora a Natália Sogões Cotuzzi, trouxe para o Brasil pela primeira vez. Então fica a dica para você conhecer essa edição. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquirir essa edição. Vale muito a pena para você que nos anos 80 ficou encantado com O Enigma de Outro Mundo do John Carpenter. Não deixe de ler essa versão aqui, que traz diferenças em relação à história que você conhece, tá? Inclusive essa edição aqui conta com um prefácio meu explicando essa questão do contexto da obra dentro da tradição da literatura pulp que a gente vem conversando aqui. Aliás, aproveito para agradecer mais uma vez tanto a Natália quanto a Diário Macabro pelo convite. Então fica a dica para você conhecer O Enigma de Outro Mundo do John W. Campbell Jr. e entender o que circulava na imaginação dos escritores pulp no período. Beleza? Dito isso, já que eu estou gravando esse vídeo aqui na semana de Natal, aproveito para te desejar um Feliz Natal, um Natal fantástico para você e sua família. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!